As bem-aventuranças proferidas por Jesus no Sermão da Montanha nos mostram um caminho crescente para a verdadeira felicidade. A sétima e penúltima bem-aventurança trata da promoção da paz. Mateus capítulo 5, versículo 9 diz: Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Pacificar é promover a paz. Pacificador é o que promove a paz. Mas quem são os pacificadores? Vivemos num mundo onde diariamente se ouve falar de guerras. Se ouve também falar sobre pessoas e organizações que fazem manifestações pela paz. Será que os pacificadores a quem Jesus se referia como bem-aventurados são os ativistas de movimentos pela paz? A resposta é sim, mas também é não. Ou seja, não basta apenas ser militante em busca da paz para ser verdadeiramente feliz. Precisamos ter o príncipe da paz em nosso coração, pois sem ele não há verdadeira felicidade. Mas também não devemos omitir nossa responsabilidade como cristãos em nos comprometer com palavras e ações que promovam a paz. Devemos considerar que a paz pode ser contextualizada em diferentes dimensões. A paz mundial é algo que todos os cristãos deveriam estar buscando, mas sabemos que para a grande maioria dos cidadãos, a influência de suas ações para torná-la realidade é consideravelmente pequena. Mas há escalas menores em que podemos agir mais diretamente na promoção da paz. Vivemos num mundo cheio de conflitos e muitos deles ocorrem em nossas casas, famílias, vizinhança, escolas, locais de trabalho e até mesmo na igreja. Será que temos sido promotores da paz nesses locais? Ou temos sido omissos, numa posição falsamente de neutralidade, ou até favorecidas contendas jogando gasolina no fogo? Vamos analisar alguns aspectos relacionados a essa bem-aventurança. Temos visto que as bem-aventuranças são uma espécie de escada que nos eleva dos valores humanos para os valores do reino de Deus. A promoção da paz é a sétima bem-aventurança. Ela está entre a bem-aventurança da pureza e da perseguição por causa da justiça, que é a última bem-aventurança. Isso nos faz deduzir que os pacificadores a quem Jesus se refere em Mateus 5,9 são primeiramente limpos de coração e podem ser não compreendidos no mundo em que vivemos. Isso ocorre porque o mundo não pode compreender a paz de Deus. A situação do mundo reflete a situação do coração do homem natural, ou seja, não há paz no coração do homem natural. O homem natural está descrito por Paulo em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, que diz: Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. A paz é um dos assuntos mais importantes da Bíblia. O Evangelho é chamado por Paulo de Evangelho da Paz. Deus, que é a fonte da paz, criou um mundo de paz, que se tornou conflituoso após a queda do homem, conforme apresentado em Gênesis capítulo 3. Mas Deus enviou Jesus ao mundo para trazer novamente paz ao coração humano, embora se manifeste ainda em um mundo de diversos conflitos, dos quais nós nos envolvemos em muitos deles. Mas a promessa de Deus é que Jesus voltará para estabelecer um reino de paz, que durará para sempre. No entanto, como podemos viver e propagar a paz neste mundo atual? Como podemos ser pacificadores? O pacificador é um cidadão que ama a paz. Ele acha que a guerra é monstruosa e cruel. Sua política pessoal sempre será uma política de paz. Isso significa que o pacificador é uma pessoa tolerante. Ele prefere ouvir sempre antes de falar ou se irar. Tiago, em sua carta, no capítulo 1, versículo 19, diz: Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Talvez esse seja o segredo para enfrentar os conflitos. O pacificador é aquele que evita brigar, mesmo achando que está com a razão. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24 a 26, a Bíblia nos ensina que ao servo de Deus não convém brigar. O texto diz: Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem,
na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. O pacificador busca a harmonia em seus relacionamentos, evitando confrontos. E se há necessidade de repreensão, ele faz com amabilidade, que é fruto do Espírito Santo, e ternura, e não com severidade como se fosse um juiz. Jesus é o maior exemplo de promotor da paz. Ele sempre agiu como um pacificador. Ele suportou todas as ofensas para nos dar o exemplo de que nós devemos suportar também. Assim, em vez de ir para a briga cada vez que somos ofendidos ou contrariados, devemos aprender com Jesus a ser tolerantes e suportar aquilo que pode parecer uma perda, mas que se manifestará em ganho para a nossa vida espiritual. Jesus nos ensina que os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Quão grande felicidade há em sermos considerados filhos de Deus. Quando agimos como pacificadores, estamos agindo de acordo com a sabedoria divina e vemos a justiça de Deus brotar. Tiago novamente nos ensina, agora no capítulo 3, versículos 17 e 18. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. A justiça é a colheita que fazemos quando semeamos a paz. Portanto, devemos ter consciência de que nossa justiça foi operada por meio do sacrifício de Jesus. Fomos justificados pela morte e ressurreição de Jesus. Assim, não somos justos por nós mesmos. Por que acharíamos que as outras pessoas deveriam ser justas por si mesmas? Temos que aceitar que as pessoas nem sempre são justas. Isso nos ajudará a agir como pacificadores diante das injustiças que sofremos, em vez de buscar vingança. Mas temos que ter certeza de que a injustiça e o pecado são inimigos da paz. É contra elas que se deve se dar a nossa luta e não contra as pessoas. O pacificador é aquele que transforma o ambiente de um lugar explosivo. Diferente do pacifista, que também anseia pela paz, mas ele não faz nada para trazer a paz. O pacificador é aquele que promove a paz entre irmãos, familiares, colegas de trabalho ou escola, vizinhança, etc. Para promover a paz, o pacificador intermedia a relação entre as pessoas, procurando-as manter em paz. O pacificador é a água que apaga o fogo da contenda, enquanto há muitos que, em vez de ser água, são combustível, que espalha ainda mais esse fogo. O pastor John MacArthur afirma que os verdadeiros cristãos são os agentes para restaurar a paz. Temos a responsabilidade de trazer a paz a corações perturbados, trazer a paz onde de outra forma haveria apenas conflito. Essa afirmação é coerente com o ensinamento de Jesus no Sermão na Montanha, onde ele nos ensina que buscar a paz é um dos valores do reino de Deus e isso nos traz muita felicidade. Cristo foi o pacificador por excelência, pois ele é o príncipe da paz. A paz que Jesus promove é a paz com Deus, através de seu sangue derramado para a salvação. A promoção da paz é uma ação e uma atitude que se aplica na relação do cristão com outras pessoas, cristãs ou não. A Bíblia nos orienta a buscar a paz, juntamente com a santidade, que remete à bem-aventurança anterior. Hebreus 12:14 nos diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Isso significa que devemos buscar ter paz com todas as pessoas, conforme também nos adverte Romanos capítulo 12, versículo 18. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Porém, isso não significa que ser cristão é ficar quieto para não trazer problemas. O pacificador deve buscar promover a paz juntamente com a verdade. E sabemos que a verdade da palavra de Deus muitas vezes não é bem aceita na sociedade, pois seus valores são outros. Jesus mesmo fez um alerta sobre a possibilidade de divisão que a pregação do evangelho poderia trazer por causa dos valores do reino de Deus. E esses valores são diferentes dos valores do mundo. Mateus capítulo 10 e Lucas capítulo 12 são alguns textos bíblicos que abordam essa questão. Portanto, a paz que o cristão deve promover não está relacionada com renúncia de valores, pois aí seria uma falsa paz, apenas uma ausência de conflitos.
A paz da qual Jesus quer que sejamos promotores é a paz com Deus, que é a verdadeira paz, que somente pode ser encontrada nele. O coração do pacificador é uma constante fonte de felicidade. A recompensa para o pacificador é que ele será chamado de filho de Deus, pois o pacificador consegue enxergar os propósitos de Deus na sua vida e na vida dos outros. Ser pacificador é uma evidência da obra do Espírito Santo na vida daquele que foi transformado em uma nova criatura. A sétima bem-aventurança nos ensina que ser pacificador é mais do que simplesmente evitar conflitos. É promover a paz de Deus na vida das pessoas e da nossa sociedade, pois isso, além de acabar com os conflitos, levaria as pessoas à verdadeira felicidade. Vejamos algumas lições que podemos colocar em prática em relação a essa bem-aventurança. Primeira lição, devemos buscar a paz de Deus para as nossas vidas. O pacificador só pode agir na promoção da paz se estiver em paz com Deus. Jesus nos promete dar a sua paz e para isso precisamos tão somente permanecer nele, conforme ele nos ensina em João capítulo 15. Podemos ter paz em Jesus, pois ele venceu o mundo. João 16:33 diz: Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Consequentemente, Jesus venceu tudo aquilo que pode nos roubar a paz. Desenvolver uma vida de busca diária ao Senhor, em sua palavra e comunhão com Ele, certamente nos fará sentir sua paz e nos capacitará a sermos pacificadores. A segunda lição: devemos ajudar outras pessoas a encontrar a paz com Deus. Em primeiro lugar, devemos orar por aqueles que ainda não tiveram um encontro com Jesus, para que haja uma oportunidade para que isso ocorra. Também devemos pregar o Evangelho para essas pessoas e ensinar a respeito da palavra de Deus, mostrando que os valores do reino de Deus são diferentes dos valores humanos e precisamos caminhar em direção aos princípios que Deus estabeleceu para que possam ser verdadeiramente felizes. Portanto, como pacificadores, devemos ser canais de bênçãos para outras pessoas, pois só assim a paz poderá reinar nos corações. As pessoas estão infelizes porque não têm paz no coração quando não têm comunhão com Deus. Levá-las ao entendimento de que só poderão encontrar a paz verdadeira em Jesus é a missão de todos os pacificadores. A terceira lição é que devemos agir de modo a evitar guerras e conflitos. Nas guerras, uma das armas muito utilizadas é a bomba, que é lançada e explode sobre o inimigo, buscando eliminá-lo. Usando a bomba como metáfora, podemos dizer que o pacificador é um desmontador de bombas. Ou seja, ele busca evitar guerras e conflitos agindo para que as bombas não explodam. As bombas seriam as situações de desentendimentos, conflitos e brigas. Como essas bombas podem ser desarmadas? A Bíblia nos ensina a ser prontos para ouvir e tardios para falar e irar-se, conforme o texto de Tiago 3, 17 e 18 que lemos há pouco. A Bíblia nos ensina também que devemos deixar de lado todo orgulho. Tiago, capítulo 4, versículo 6 diz: Antes, ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E ensina ainda a não considerarmos nós mesmos como superiores. É o que ensina Filipenses capítulo 2, versículos 3 e 4. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. E a Bíblia nos ensina também a não levantar contendas. Provérbios capítulo 28, 25 nos diz: O cobiçoso levanta contendas, mas o que confia no Senhor prosperará. E ainda nos ensina também a não sermos egoístas, como em Filipenses capítulo 2, versículo 21 está escrito: Pois todos eles buscam o que é seu próprio, e não o que é de Cristo Jesus. E ainda tem mais. A Bíblia nos ensina também a evitar fofocas, como alguns textos, como Efésios capítulo 4, Provérbios 16 e 2 Timóteo capítulo 2, para não espalhar os conflitos em vez de contê-los.
E principalmente ensina que devemos amar o próximo como a nós mesmos, como está escrito em Mateus capítulo 22, versículos 37 a 39. Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Agindo da forma como a Bíblia nos orienta, certamente será possível evitar as explosões que trazem conflito e roubam a paz. Nesse estudo, procuramos perceber que o pacificador é, antes de tudo, aquele que sente a paz de Deus, pois teve a paz com Deus restabelecida. Na criação, havia comunhão entre Deus e o homem, portanto havia paz. O pecado quebrou essa comunhão e trouxe vários conflitos ao mundo, e essa situação persiste até hoje. Mas o sacrifício de Jesus na cruz restaura a paz com Deus, que será vivida plenamente no céu por aqueles que são lavados no sangue de Jesus. Portanto, ser pacificador é desmontar as bombas existentes nas relações humanas, sejam elas em que nível for, mostrando que Jesus é o príncipe da paz e quer que vivamos em paz e harmonia. Quando agimos assim, somos chamados filhos de Deus, e os filhos de Deus são verdadeiramente muito felizes. Que o Deus da paz nos abençoe e nos faça desfrutar de sua paz e nos leve a promovê-la neste mundo tão carente da paz de Deus.